Oi! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Deixa eu me ajeitar aqui. Como vocês estão tranquilos? Bora para mais um react no canal. Dessa vez iremos conferir mais um vídeo do nosso querido Chapéus de Palha. Aokiji vai destruir os Yonkos e o governo mundial. Entenda por que ele se juntou ao Barba Negra. Eu tô agora bem... Eu acabei de começar no anime a parte de Water 7. Foi apresentado agora o Frank, só que ele ainda tá com essa máscara. Então já viu o Aokiji, já viu quão poderoso ele é. Mano, ele é muito forte. Se ele quisesse, ele teria matado o bando do Chapéu de Palha ali inteiro. Todos ele teria matado. O Luffy ele venceu facilmente. O Zoro, o Sanji, ele teria matado todo mundo. Então ele é extremamente poderoso, ele é muito forte, é muito apelão. E pra ele ter perdido pro Akainu, mano... O Akainu é outro ser mega apelão. Só que após ele ter pedido pro Akainu, ele saiu da maneira porque ele falou que jamais ele obedeceria as ordens dele, eu acho, algo do tipo. Só que, mano, ele ter entrado pro bando do Barba Negra foi muito confuso, pelo menos pra mim. Então bora conferir o que o nosso querido Chapéus de Palha preparou, porque parece que eles sabem o porquê, o real motivo. Então bora conferir, lembrando, se você já é inscrito nesse lindo canal, deixa o like aqui no vídeo, tem um joinha aí, se você apertar esse botão, me ajuda muito, porque esse vídeo vai ir pra novas pessoas. E se você é uma dessas novas pessoas, seja muito bem-vindo. A gente fala sobre One Piece, a gente fala sobre vários animes aqui. Eu espero que você goste, se inscreva, ative as notificações e receba vídeo todos os dias, beleza? Então... Tchau! Preparadas, senhoritas e senhoritos? Então, bora conferir. Aokiji vai destruir os Yonkos e o governo mundial? Entenda por que ele se juntou ao Barba Negra, então... Tchau! Há coisas que eu posso fazer sem estar na marinha e há coisas que eu posso fazer sem estar afiliado a ninguém. Com essa simples frase, Kuzan se mostra um personagem interessante e que se destaca de diversas formas. De um marinheiro dedicado a mudar a marinha de dentro para fora, para um andarilho supostamente sem rumo, associado a um dos piratas mais perigosos do mundo e, curiosamente, afiliado a ninguém. Um verdadeiro lobo solitário vagando em meio a terras gélidas, com suas frias certezas e um propósito ainda incerto. Kuzan, que teve sua confiança no governo mundial fragmentado após sua derrota em Punk Hazard, trilha seu caminho sozinho com o objetivo de, provavelmente, ajudar a todos. Como pode alguém tão frio ter um coração tão caloroso? Que foda! Fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez a análise do Almirante Aokiji ou do ex-almirante Aokiji. E assim, né, eu vou estar completando a análise dos 3 primeiros almirantes de One Piece. O Aokiji, que pra mim, né, em sua complexidade, é o almirante mais interessante que a gente vai ter, e por isso a gente tem aí um vídeo um pouco maior do que o comum. Só bora. Mas pode ficar tranquilo que ainda vão vir análises de Sengoku, de Fujitora, de Garp, de vários outros marinheiros incríveis. Então eu te peço encarecidamente pra já deixar aquele like que ajuda pra caramba. Eu sempre falo, deixa o like e se inscreve. E simbora agora pra esse vídeo, porque eu tenho que botar lenha na minha fogueira. Bora. Parte 1. Imagem e infância. A imagem mais antiga que temos de Aokiji que da hora! E aqui, o Oda já nos dá indício de onde vêm suas ideologias e objetivos. A bolsa de viagem que ele carrega me faz pensar que o antigo almirante viveu sua vida como um órfão e passou por momentos terrivelmente difíceis em sua infância. A expressão de desconfiança, que nada combina com seu rosto relaxado de hoje em dia, ressalta essa ideia. Assim como as roupas rasgadas e os ferimentos espalhados por seu corpo. Provavelmente foi nessa idade que Kuzan começou a encarar o mundo de maneira diferente, entendendo que a sociedade como um todo precisava melhorar. E como parece ter lutado sozinho desde sua infância, a sua situação atual é como rememorar velhos tempos, mas com uma personalidade moldada e uma força descomunal. Kuzan é muitas vezes mencionado como alguém desinteressado de tudo, um verdadeiro vagabundo preguiçoso, mas essa é uma maneira muito rasa de analisar o personagem, e sua imagem como criança é a prova disso. O pequeno Aokiji está claramente em movimento, com um plano em mente e preparado para enfrentar o mundo, algo que seu presente prova ser realidade. Entender que Kuzan não é o que parece é a chave para entendermos qual papel ele vai desempenhar na reta final de One Piece. Parte 2. Ideal e incontestável. Kuzan entrou na marinha sendo mais idealista, acreditando que mudaria o mundo seguindo as regras dessa instituição.
Mas no decorrer dessa longa jornada como marinheiro, deve ter notado que, independente de sua força e determinação, uma só pessoa não seria capaz de realizar essa mudança. Assim, se viu obrigado a ser mais realista e ousado. Aokiji passou a seguir seus próprios objetivos, executar sua própria justiça, mesmo não estando aliada ao desejo de seus superiores. Kuzan não quer a reforma da marinha. Kuzan quer a reforma do governo mundial. E é por isso que vemos o personagem vinculado a temas tão profundos e de grande importância. É por isso que o Oda o relacionou com Nico Robin, uma mulher que pode gerar o fim do governo mundial, uma ameaça capaz de destituir os mais altos cargos dessa instituição e trazer a luz para a revolução. Uma mulher que, no julgamento de Kuzan, é apenas uma garota inocente. Aokiji desobedece os altos cargos da marinha, ocultando informações de grande importância como o paradeiro dessa pequena criança. Isso prova que sua justiça é flexível e que, se mas por que tentam matar ela? Está disposto a ir contra as leis. Oxi. Se a justiça parece extrema, impetuosa e injusta, Kuzan vai seguir seu próprio julgamento. Essa é a sua política. Outro exemplo disso é quando deixa Luffy e seus companheiros escaparem em mais de uma ocasião. Mas ele ia matar ela. Parece entender a importância de Luffy e de piratas como ele. Parece diferente dos grandes escalões da marinha, que Aokiji é capaz de enxergar a bondade nessas pessoas, de simpatizar com eles de alguma forma e notar que talvez, só talvez, eles serão necessários para produzir a mudança no governo mundial. E por isso Kuzan está disposto a deixar eles fugirem ou até mesmo se aliar a eles. Ele sabe que são piratas como Luffy que derrotam marinheiros corruptos fora de controle, que abusam de seu poder e autoridade. Ele sabe que são piratas como Luffy que derrotam Chichibukais que exploram seu título e oprimem países inteiros. Enquanto isso, o governo mundial é cego para enxergar essa velocidade. Kuzan reconhece a necessidade de homens livres e dispostos a ajudar a aplicar sua própria justiça num mundo onde a lei favorece um grupo seletíssimo de pessoas. Kuzan não acredita em castigar as pessoas antes de confirmar seus crimes ou julgar alguém por seus laços familiares. Ainda assim, parece que ele aceita certas formas de justiça com o objetivo de seguir seu próprio propósito, como se fossem pequenos sacrifícios em prol de um bem maior. Por isso, acaba aceitando que castiguem Ohara e por isso ataca o submarino de Law que carregava Luffy em Marineford. Kuzan quer muito a mudança da marinha, mas deve manter uma certa fachada para não se fazer inimigo dos Gorosei isso é verdade. ou perder o alto cargo que havia alcançado. Como a gente pode ver, o Aokiji muitas vezes se vê em um conflito entre seu dever como marinheiro e a sua própria moral. Sua maneira de pensar definitivamente não encaixa na ideologia do governo mundial e é impensável que ele aprove os métodos selvagens de Sakazuki. Kuzan quer melhorar o governo de dentro para fora, mas quando a ideologia conflitante de Akainu assumiu a marinha, Aokiji preferiu renunciar a seu cargo e seguir com algo que ele desacredita completamente. E isso, de fato, poderia ser o fim, mas parece que só aumentou a sua vontade. Kuzan continua em desacordo com a ideologia do governo mundial e os métodos violentos da marinha. Por isso, hoje procura seu próprio caminho para mudar o mundo. Kuzan, dentro ou fora da marinha, acompanhado ou sozinho, segue com seu ideal completamente incontestável. Brabo. Parte 3. Passividade e personalidade. Mesmo enquanto parte da marinha, vemos Kuzan viajando sozinho e secretamente em muitas ocasiões. O almirante preguiçoso, alcunha perfeita para as suas ideias e totalmente equivocada ao tentar definir Kuzan. Aokiji aproveita dessa fama para agir, para executar seus próprios planos sozinho, sem que seus superiores desconfiem do que ele faz. Esperto, mano. Não é curioso que o almirante preguiçoso tenha sido o que mais vimos agir dentro da obra e o primeiro a se mover na guerra de Marineford? O Aokiji é sim passivo na maioria das ocasiões, relaxadão, o que justifica sua justiça preguiçosa. Mas, pra gente entender melhor a personalidade dele, o que de fato é sua passividade e justiça, a gente precisa enxergar as nuances através de sua relação com outros personagens. Nunca foi dito explicitamente, mas é fácil para qualquer leitor atento enxergar. Existem fortes diferenças ideológicas dentro da marinha, algo que podemos chamar de a facção Akainu, que exerce a justiça absoluta, e a facção Aokiji, com uma justiça consideravelmente menos extrema. E essa ideia de uma polarização na marinha apenas ressalta as características dos dois almirantes. Sakazuki é extremo, irredutível e impiedoso. Kuzan é equilibrado, flexível e imparcial.
A boa amizade entre Kuzan e Smoker nos faz entender que tipo de indivíduo o ex-almirante é. Ah, que legal. Smoker é um dos marinheiros com a maior participação na obra e provavelmente aquele que mais demonstrou aspectos de sua personalidade. Por mais mal encarado que seja, né, o Smoker é gentil com o cidadão comum, como podemos ver em sua introdução. Mesmo que uma criança tenha derrubado sorvete em sua roupa, Smoker se desculpa e compensa com dinheiro suficiente para ela comprar ainda mais sorvete. O vice-almirante também é dito como da hora do Smoker, mano. complacência suficiente para tomar conta dos vagabundos do G5. E claro, mesmo o governo mundial querendo direcionar o crédito da queda de Crocodile para ele, Smoker negou, porque não tinha sido de fato mérito seu, mas sim de Luffy. Então, por mais que tenham suas diferenças em certos aspectos, ambos têm ideologias semelhantes a respeito de como melhorar o mundo. Os dois têm muita pouca tolerância para a corrupção e manipulações do governo. Então, as qualidades éticas que podem se encontrar em Smoker, certamente, se estendem ao seu amigo, Aokiji. Aokiji sempre parabenizou o Garp por recusar o título de almirante, por preferir seguir com seus princípios e liberdade, ao invés de se deixar levar pela ambição e ganância de conseguir cada vez mais prestígio e elevar seu título. E curiosamente, o Aokiji faz o mesmo ao demonstrar não ter interesse em ser o próximo almirante de frota, pelo menos ao princípio. Depois de saber que Akainu seria o próximo a subir nesse cargo caso Aokiji não aceitasse, ele interferiu por suas ideologias serem muito diferentes. Kuzan acreditava que seu posto como almirante já era o suficiente, assim como Garp considera que seu posto de vice-almirante é o bastante. Mas claro, seus planos tiveram que mudar. Sengoku reiniciou inesperadamente e mesmo declarando que seu sucessor deveria ser o Aokiji, o próximo da lista do governo era o Akainu. A gente entende porque o Aokiji teve que lutar pelo título. Akainu representa exatamente o que o Aokiji quer mudar, uma ideologia extrema que cria abusos e violência desnecessária. E ao perder o combate, se viu forçado a renunciar seu cargo de almirante. E todas essas relações deixam clara a personalidade de Kuzan. Sua passividade e preguiça não passam de uma ilusão. Adjetivos muito mal direcionados a alguém que sempre agiu, que com muito esforço conquistou tudo o que conquistou. Ao que tudo indica, o almirante preguiçoso tá se movendo mais do que qualquer outro marinheiro, girando as engrenagens do mundo de One Piece e buscando uma verdadeira mudança. Mas o inesperado para alguém com uma personalidade assim, que se desvinculou da marinha pela justiça conturbada que ela representa, era se juntar a um pirata cruel, desumano e manipulador. E aqui começa sua relação obscura com Marshall D. Teach, o infame Barba Negra. Imagina ele Parte 4, no pano do chapéu de palha. Tudo indica que essa aliança é uma farsa. Os dois lados se beneficiam e os dois lados não confiam um no outro. Mas é interessante ver que o Aokiji está disposto até mesmo a se aliar a alguém com propósitos e ideologias tão diferentes como forma de seguir seus próprios objetivos. Mas por que o Aokiji se sujeitaria a isso? Por várias razões, e a principal é provavelmente para ver o mundo através de outra perspectiva. O primeiro motivo para se juntar ao Barba Negra é porque ele é um Yonkou com muita influência e alcance no submundo, algo que o Aokiji precisa para conseguir informações. O próprio Smoker deixa claro que para saber sobre o que estava acontecendo em Punk Hazard, ele precisava estar conectado a alguém no submundo. Então, sem as informações através da marinha, Kuzan precisava se unir a alguém com uma rede de comunicação gigantesca e que pudesse favorecê-lo de alguma forma. Aqui também entra o questionamento. Será que Kuzan faz parte da SWORD? É o fundador da mesma? Não dá pra confirmar, mas é uma especulação muito forte e que faz muito sentido. Também justificaria todas as informações por ele recebidas. Segundo ponto para essa aliança é porque Barba Negra está disposto a fazer um trato com qualquer um que lhe ofereça algum benefício. Como a gente viu, ele até tentou fazer um acordo com Sakazuki ou com os próprios prisioneiros de Impel Down. Não são todos os Yonkous que estão dispostos a se aliar a um ex-marinheiro, principalmente a um ex-almirante tão poderoso. Sendo assim, Marshall D. Teach era a melhor opção. Também é possível que Kuzan saiba que nesse momento os piratas do Barba Negra representam o lado mais anarquista do mundo, tendo a maior possibilidade de romper o regime totalitário estabelecido pelo governo mundial. Ou seja, ao se juntar a Marshall D. Teach, Kuzan está inserido no outro extremo do mundo, passando a enxergar a sociedade com os mesmos olhos, mas de um ponto de vista diferente. Parte 5, Reconhecer e Robin. Uma das suas principais ações e que teve a maior consequência para o mundo foi deixar a Nico Robin escapar. Não só uma, não só duas, mas sim
3 vezes. Em Ohara, no final da Dave Back Fight e na conclusão do arco de Enies Lobby. E as implicações desse ato foram enormes. No primeiro momento parece que ele faz isso por compaixão, né, já que era uma injustiça com uma criança que ela morresse por supostos crimes de outra pessoa. Mas eu acho que ele não fez isso só pelo seu senso de justiça, mas também porque à sua maneira ele já estava trabalhando para mudar o governo mundial de dentro pra fora e sabia que essa menina poderia ser de grande utilidade no futuro. E é exatamente por isso que, ao rever a Robin, ele menciona que Ohara ainda não caiu, uma frase que soa muito mais como um revolucionário do que como um marinheiro. Kuzan entende a importância desse conhecimento proibido e o perigo que o povo de Ohara representa para o governo mundial. Deixar Robin viva não foi só aplicar sua justiça a curto prazo, mas também um golpe catastrófico que o governo mundial ainda vai receber. Eu sei lá se o Aokiji tem haki da observação avançado, mas essa visão futura aí, meu querido, tá de parabéns. E essa ação também mostra bastante de sua personalidade, porque mesmo que ele tenha sido incumbido de rastreá-la e capturá-la, ele ficou genuinamente aliviado de ver que ela tinha encontrado verdadeiros amigos, como seu antigo companheiro Jaguar de Só disse que ela encontraria. Isso tudo logo depois dos Chapéus de Palha invadirem e destruírem Enies Lobby, a ilha judiciária do governo mundial, e declarando guerra àqueles que dominam o mundo. Pois é, Aokiji reconhece a verdadeira personalidade da Robin, reconhece o valor de sua vida e reconhece que ela não teve culpa nenhuma em ser considerada uma criminosa pelos olhos do mundo. Ela apenas sofreu por sua origem, por nascer onde nasceu, e absolutamente ninguém merece ser julgado por isso. Parte 6. Renúncia e revolução. O fato de Kuzan ter renunciado ao seu cargo e toda a sua influência política para seguir lutando por sua ideologia de outra forma é uma parada muito digna de admiração. Se ele parabenizava o Garp por cada recusa de subir de cargo, abandonar todos os benefícios de sua posição na marinha e não concordar com sua ideologia é algo que merece nosso respeito. Como disse Doflamingo, ele não se vê como um vagabundo sem motivação. Ele se vê como um homem que tem uma missão. Ele não quer um mundo de liberdade absoluta porque Kuzan sabe que um certo nível de ordem e uma organização como a marinha são necessárias, mas também sabe que nesse momento ela tá corrompida e deve haver uma mudança, deve haver uma revolução. É provável que ele tenha entendido desde o início que o governo mundial estava nessa situação que precisava ser mudado. Kuzan não tá apenas contra os métodos de Sakazuki e sua justiça pessoal. Ele sabe que Akainu é um sintoma, uma reação da péssima gestão de poder que os soberanos do mundo fazem. Então Aokiji entende o que verdadeiramente deve mudar: as leis que regem esse mundo, o governo mundial. Nossa, e pra mudar isso, velho? O grupo de espionagem chamado Sword apenas confirma a busca por essa mudança, além de abrir várias possibilidades. Como eu já disse, grupo de espionagem. Muito possível que Kuzan faça parte desse grupo e quem sabe seja até mesmo o fundador dessa iniciativa. Isso implicaria que suas atuais decisões e aliança com Teach não passam do que a gente de fato imagina ser uma medida desesperada? Claro que não. Sua união ao Barba Negra é uma busca por informações, uma verdadeira espionagem. Quem sabe ele não busca mudar o mundo através da destruição de um dos 3 pilares de poder? Quem sabe Kuzan não busca erradicar o sistema dos Yonkou e por isso está inserido na tripulação de um? Estar aliado ao Teach é apenas mais uma etapa de seus métodos para cumprir seus objetivos e ele certamente será um personagem chave para o final da história de One Piece, seja mudando a política do mundo através da destruição dos Yonkou ou do próprio governo mundial. Quem sabe essa balança de poder não seja completamente alterada por Aokiji. Que foda! Mas, infelizmente, sabemos muito pouco sobre a Sword e a participação de Aokiji nela não passa de mera especulação. Mas ninguém sabe. É fato. A renúncia de Kuzan nunca tirou seus olhos de seu maior propósito, uma revolução no governo mundial. Parte 7. Moralidade e mentalidade. É impossível falarmos de Almirante sem falar da moral encontrada em suas entrelinhas. One Piece é uma obra com uma ideologia muito complexa presente em seus personagens e Aokiji não é uma exceção. Um dos principais temas políticos e morais em One Piece é a justiça, e não há contexto melhor em que esse conceito é trabalhado do que na relação dos personagens de Sakazuki e Kuzan. O Aokiji é provavelmente o almirante que mais da hora das imagens. Então, no quesito de profundidade e questionamentos.
Um almirante que saiu da marinha, Foda. lutou contra outro almirante, salvou uma garota que representa o próprio demônio pro mundo, tá vinculado a um Yonkou, tem seus propósitos enigmáticos e muito mais. Kuzan é sem dúvida o almirante mais completo de One Piece e eu ouso falar que em qualidade de personagem, o melhor almirante de todos. Eita! Mesmo sendo o almirante mais novo entre todos mostrados até então, ele parece ser o que possui a ideia mais madura de justiça, sólida como gelo. E isso é interessante porque sua idade mostra como ele já entrou na marinha extremamente determinado a conquistar os mais altos patamares, o que reforça a ideia dele ter um plano desde o início de sua carreira. Mas ele é jovem ainda, Entre né? as 3 possibilidades para indicar um novo almirante de frota, Sengoku indicou o mais novo dos 3. Aokiji. O quão duro Kuzan trabalhou para isso. Se analisarmos dessa forma, a mentalidade do Aokiji é simplesmente incrível, fria e inabalável, mas no geral, ele é relaxado. Dá valor pra todo mundo, bem diferente da grande maioria das pessoas que conquistam uma força e influência imensos como ele, mas isso não muda quem ele é. Aokiji segue sendo gentil e cortês, e respeitoso é uma palavra que define muito bem o personagem. Kuzan deixou os Chapéus de Palha fugirem uma vez por terem salvado a Alabasta das garras de Isso eu assisti Crocodile, já. mostrando que dá valor sim a esse tipo de ação, mesmo que ela venha de criminosos. E nessa mesma batalha, ele também reconhece a determinação monstruosa de Luffy de estar disposto a se sacrificar pelos seus companheiros. Então, claro, né, a moralidade de Aokiji influencia demais seu julgamento e ele não se importa de ir contra ordens superiores. Ele tem sua própria maneira de exercer sua justiça e lutar contra a injustiça. E esse é um ponto que pesa muito a favor do personagem. Por mais que siga dentro dos trilhos da marinha, Aokiji cativa a gente com sua empatia fora do padrão almirante. Ele vê a perspectiva das pessoas, suas circunstâncias, suas boas interações e leva tudo isso em consideração, buscando aplicar sua justiça e contribuir Pensa num homem brabo. melhor. Mas uma coisa muito importante aqui também é a gente não confundir, né, esse conceito de moralidade do Aokiji com uma questão de benevolência. A gente vê que ele tem uma justiça mais flexível, ele consegue abrir mão de algumas coisas, tem sua própria ideologia ali sendo expressa em suas atitudes, mas na hora do vamos ver, o Aokiji também pode ser muito cruel e impiedoso. Também não quero parecer que tô pintando aqui um almirante, né, como um cara lindo, perfeito, Né? ideal e maravilhoso. Não, de forma alguma. O Aokiji obviamente tem seus erros, tem seus acertos. Enfim, é importante a gente notar aqui também, tá, que o Aokiji de forma alguma é um anjo. Pelo amor de Deus, de forma alguma eu tô querendo passar essa imagem. A grande questão aqui é que ele tem uma ideologia diferenciada do governo mundial, mas mesmo assim esteve sob as asas dessa organização durante Muitos tempo anos. e certamente compactou para muitas atrocidades. A exemplo disso, a gente tem o próprio incidente de Ohara. O Aokiji foi cúmplice dessa catástrofe que tirou a vida de milhares de pessoas inocentes. Nossa. Parte 8. Força e Face. Força Quando e falamos face? do arco do Aokiji, falamos do almirante que melhor se desenvolveu até então, que teve sua posição no mundo totalmente alterada, saindo de um alto cargo do governo mundial e se juntando a um dos piratas mais perigosos do mundo. Mas o fato de seu ponto de vista da sociedade mudar não quer dizer que sua ideologia tenha mudado ou que seu objetivo agora seja outro. O que muda de fato é o caminho que ele irá percorrer até alcançar seu propósito. Mas o acontecimento que levou seu arco de personagem a dar a primeira guinada foi, como eu disse, o acidente de Ohara, algo que o mudou pra sempre. Na primeira vez que ele recebe a informação sobre o que aconteceria com a ilha, ele aparentemente não tá nem aí. Claro que isso poderia ser apenas uma fachada para manter suas aparências dentro da marinha, mas o que aconteceu lá mudou sua vida pra sempre. Quando ele descobriu que seu amigo Jaguar de Só estava envolvido, que havia desertado da marinha para salvar a mãe de Robin, Nico Olvia. Mas no primeiro momento, Kuzan se mostra impiedoso e indiferente à injustiça que o governo mundial cometia contra Ohara. Em primeira instância, ele decide seguir seu senso de justiça e derrotar seu antigo amigo que estava tentando fugir com a Robin. Mas quando Só pergunta o que ele achava desse massacre, ocorre um estalo. Aokiji, desconcertado, afirma que não tem opinião sobre isso. Mas essa resposta só deixa claro que ele não estava feliz com o que estava acontecendo. Nessas ocasiões, se você concorda, normalmente a sua resposta não é evasiva como essa. Mas pode ter sido então
nesse momento, tá, que o Aokiji começou a desenvolver ainda mais seu senso crítico e aplicar de certa forma ainda mais a sua própria justiça. E a sua resposta para essa pergunta de Jaguar de Só não viria através de palavras, mas sim de ações, mostrando claro que ele tinha sim uma opinião formada sobre a atrocidade cometida contra o Hara. Por isso, ele deixa a inocente Nico Robin fugir. Isso mostra que ele sempre teve um coração, mas devido à sua função, precisava colocar em alguns momentos sua responsabilidade acima de seus ideais. Que bosta. Isso foi o que o incidente de Ohara nos mostrou sobre o Aokiji e o fez se tornar. A verdadeira justiça dele é baseada nos valores de respeito e igualdade. Kuzan acredita em uma segunda chance e dá às pessoas o benefício da dúvida. Depois de ter que matar um de seus melhores amigos em Ohara e engolir sua moralidade abaixo, Kuzan decidiu com ainda mais força mudar algo. Tornar a Marinha uma organização mais positiva e justa para o cidadão médio que trabalha para a população e não trabalha para o governo mundial. Mas seus planos foram frustrados em Punk Hazard e sua vida tomou um rumo muito diferente. Então, será que Kuzan não é mais o mesmo? E temos essa pergunta muito bem respondida no próprio mangá. O homem que está diante de mim agora, de que lado ele está? Quem é esse Kuzan? Pergunta do Flamingo. Eita! Aokiji responde com silêncio. Mas quando é seu amigo Smoker que pergunta quem você é agora, Kuzan faz questão de deixar claro: eu continuo sendo o mesmo Smoker. Então, está tudo bem. Independente do lado, da perspectiva e da situação, Kuzan continua sendo o mesmo homem com a mesma justiça. It's me, Smoker. Acabou? Sensacional esse vídeo do nosso querido Chapéu de Palha aí sobre o Aokiji. Na verdade, ele trouxe praticamente uma análise inteira sobre o personagem. Achei bem da hora, porque ele pegou desde o personagem criança até agora, no momento em que ele já tá no bando do Barba Negra, né? Então achei bem da hora que, tipo, por mais que os adjetivos que sejam usados para ele sejam preguiçoso ou desleixado, ele é o almirante, perante o que o nosso querido Chapéu de Palha explicou, que mais age, que mais tá agindo. Eu acho isso muito da hora, porque ele tem um senso de moralidade dele, ele tem um senso de justiça dele, só que em determinados momentos, conforme ele mesmo falou, ele não é um anjo. Então em determinados momentos ele apenas agiu com o que a Marinha dizia pra ele. E naquele massacre ali que rolou em Ohara, pelo que deu pra entender, ele tava lutando contra o seu próprio amigo. E aí o seu amigo perguntou: meu, você tem orgulho de tudo isso que tá acontecendo aqui? Então muito provavelmente foi nesse momento que realmente caiu a ficha, que ele parou e falou: meu, eu não vou mais só obedecer tudo que a Marinha me pede. Obviamente ele tem que passar essa fachada de que ele é obediente, mas ele tem o seu senso de justiça. E agora, qual será realmente o verdadeiro objetivo dele? Eu entendo que ele pensa em uma maneira de derrubar ou derrotar o governo mundial. Mas qual o propósito de ele estar dentro do bando do Barba Negra? Não seria mais fácil, por exemplo, ele tentar entrar pelo próprio bando do Luffy? Mano, seria foda. Ter um ex-almirante ali seria muito da hora. Tipo, o Luffy teria praticamente todo mundo ali no bando dele, inclusive um ex-marinheiro. Mas não, ele resolveu entrar no bando do Barba Negra só para ter informações sobre o submundo. Mas o quão preciosas são essas informações? Realmente vale a pena estar ali? Vale a pena ele estar ali? E obviamente o Barba Negra não confia nele, ele não é idiota. Um não confia no outro, mas aparentemente ambos se beneficiam de um estar perto do outro. Então eu tô ansioso para ver o que vai mostrar sobre o Aokiji no bando do Barba Negra. Acho que quando as pessoas souberem disso, eles vão se surpreender. Isso se já não souberem, né? Então acho que vai ser bem da hora ver esse último desenvolvimento do personagem. Eu falo último porque eu acredito que a obra está se caminhando para o fim. Pode ser que tenha mais 2, 3 anos ainda, mas eu acho que ela está se aproximando sim do fim. Então eu acho que é um personagem bem complexo, mas conforme o nosso Chapéu de Palha aí explicou, é o melhor almirante de todos os tempos. Isso eu ainda não sei, tenho que assistir o anime para ter a minha própria opinião. Beleza? Então é isso, lembrando que o terceiro link da descrição é o link do nosso querido Chapéus de Palha. Se você puder deixar um like lá no vídeo deles, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.